Agora vamos falar de quem toma agulhada para não engravidar. Como vocês já sabem ou já deveriam saber a esse ponto, meu nome é Maju Ferreira, eu sou médica aqui em Brasília, atendo tanto em Brasília quanto online, e esse é mais um vídeo do quadro Como Funciona. Então ele é uma extensão de um quadro que veio lá do meu Instagram e eu trouxe para o meu YouTube e para o meu podcast, para que vocês consigam entender melhor, de forma mais completa possível, como que funciona o método de vocês, como que ele age no corpo, como que toma. Então eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo para vocês, tem Instagram, tem TikTok, tem podcast. E esse quadro ele vai estar presente no meu Instagram, no destaque métodos, no meu podcast, no quadro Como Funciona, e aqui no YouTube, que também vai ser o quadro Como Funciona. Então se você usa um método, procura nessas três plataformas, porque uma acaba complementando a outra. Então o podcast é só em áudio, o YouTube em vídeo e o Instagram tem alguns vídeos mais dinâmicos ali. Esse quadro também tá no meu TikTok, tá? Ele tá na playlist também que chama Como Funciona. Então assim, gente, só não aprende sobre o próprio método quem não está afim, entendeu? Porque eu tô assim, tô pegando a mãozinha de vocês e levando até lá. E lembrando que para quem tem muito medo de engravidar, ou seja, tem tocofobia, eu convido vocês a clicarem no link do curso Tocofobia, vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Dá uma olhada no vídeo que tem lá, sem compromisso, depois você me conta o que você achou. Então vamos lá, vamos falar das injeções anticoncepcionais. Primeiríssima coisa que você tem que saber é que existem dois tipos de injeção, a mensal e a trimestral. Qual que é a diferença, Maju? No episódio passado, quando a gente falou de pílulas, a gente falou como existem dois tipos de pílula. Pílula combinada de estrogênio com progesterona e pílula só de progesterona, que geralmente é contínua. Então existem dois tipos principais também de injeção. A injeção que é de estrogênio com progesterona, ou seja, um método combinado, e a injeção que é só de progesterona, ou seja, um método que não tem estrogênio. Ou seja, a injeção mensal, ela é combinada, estrogênio com progesterona. Então pacientes que têm alguma contraindicação para o uso de estrogênio, como enxaqueca com aura, AVC prévio, trombose prévia, trombofilia, vocês não podem usar esse tipo de injeção mensal. Então ele é um método que você aplica todos os meses. Já a injeção trimestral, ela é um método só de progesterona. Então, quem tem alguma contraindicação, super pode usar. Uma das maiores vantagens das injeções é que elas estão presentes muito no SUS. Então, muitas pacientes que não tenham a disciplina ou então não têm a paciência de tomar comprimidos todos os dias, conseguem esse método de forma mais acessível e ele também é um pouco mais barato. Então, uma injeção trimestral hoje é uns 45, 50 reais e uma injeção mensal é 15, 20, 22 reais, por exemplo. Então é um método mais acessível e que dura bastante tempo. E aí, qual é o mecanismo de ação das injeções contraceptivas? Tanto da mensal quanto da trimestral, o mecanismo, a forma pela qual ela não te engravida é a mesma coisa. E eu já falei pra vocês no episódio passado que aqui eu sou muito redundante. Por quê? Porque é a mesmíssima coisa da pílula anticoncepcional. Os mecanismos de ação são iguais. Então, primeiro, ele vai inibir a sua ovulação. Pra quê? Porque para você engravidar, você precisa que um óvulo se junte com um espermatozoide para formar um embrião. Então, basicamente, essa injeção ela vai fazer com que você não tenha ciclo menstrual. Você não tem período fértil, você não tem ovulação, você não tem óvulo usando ela. E é justamente esse o principal mecanismo de ação dela. O segundo mecanismo de ação é engrossar, espessar o muco cervical. Ou seja, ele pega meio que transforma o seu muco meio que num slime, uma amoeba ali. Pra quê? Porque aí, quando o espermatozoide subir pela vagina até o colo, ele vai bater nesse muco e ele vai fazer uma barreira meio que física mesmo. Ele vai deixar o espermatozoide, barrar a entrada do espermatozoide na sua cavidade uterina. E lembrando que não necessariamente você vai ver essa diferença no que sai ali na calcinha, no papel. Às vezes ele fica só no colo do útero. Não se acompanha muco cervical em quem não ovula, pelo amor de Deus. E o terceiro mecanismo de ação é afinar o endométrio. Tanto é que muitas das pacientes sentem que elas realmente sangram bem menos quando estão em uso da injeção. Mas, Ju, mas aí se o sangro normal significa que não tá funcionando? Não, criatura do Senhor. Cada pessoa tem uma adaptação diferente. Tem gente que sangra menos, tem gente que sangra mais. A gente só vai saber quando você usar, certo?
Geralmente, quem usa injeção mensal tende a ter ali um sangramento no finalzinho. Então, ela age muito parecido com aqueles anticoncepcionais que tem pausa. Sabe aquele anticoncepcional que você toma 21 dias e pausa 7? Então, dentro desse período da sua injeção, a gente também tem uma pausa. Então, funciona muito parecido e é por isso que muitas pacientes têm esse sangramento mensal. Já a injeção trimestral, não. Ela é um método contínuo, só de progesterona, que não tem pausa. Então, é muito comum que as pacientes usem e elas simplesmente não sangrem nada. Inclusive, a taxa de amenorreia, taxa de quem não sangra nada usando, chega aí a uns 80%, que é uma taxa bem alta. E aí, como que a gente vai fazer para usar essa injeção? Muito simples. Primeira coisa, eu vou começar agora, Maju, não tomo nenhum método, não uso nada, eu vou começar a usar a injeção agora. A gente dá preferência pro primeiro dia da menstruação, mas como eu falei para vocês no episódio passado, isso não é necessário. Então depende muito da orientação que seu médico vai te dar. Se o seu ciclo é muito irregular, se você vai demorar muito para menstruar, pode ser que demore muito para você ter essa eficácia. Todo santo método te protege em no máximo 7 dias. Ou seja, você começou hoje é sexta. Até sexta que vem ele já estará te protegendo com a máxima eficácia dele, certo? Então, gente, o que eu recomendo para praticamente todas as minhas pacientes e sempre falo muito no meu Instagram sobre isso. Gente, começou um método, usa 7 dias de camisinha. Teve algum erro em relação ao método? 7 dias de camisinha. Então, para você não ter nenhum tipo de estresse desnecessário, usa aí 7 dias de camisinha, que não é tanto tempo assim, né, criatura? A injeção mensal, você basicamente vai escolher um dia X do mês para você ter menor chance de errar e vai aplicar, sei lá, todo dia 5 do mês eu aplico. Não vai escolher dia 31 também, né? Que aí você tá se lascando. Então você vai escolher, por exemplo, todo dia 5 do mês eu aplico. Ai, Maju, mas tem que ser de 30 em 30 dias. Quando você pegar a sua bula, e eu recomendo fortemente que todas vocês que usam algum método leiam a bula de vocês, você vai pesquisar lá, Mesigina bula, Noregina bula, Primolute bula, sei lá. Pesquisa o nome da sua injeção e bota bula no final, que você acha na internet assim, ó. Beleza, pesquisei a minha bula. Você vai ler 2 tipos de tópico, tá? Não é pra sair lendo só efeito colateral. Você vai ler como usar esse medicamento e o que fazer se eu esquecer esse medicamento. Justamente para você saber como lidar com essas situações. Então lá vocês vão ver que na injeção mensal, ele dá para vocês uma tolerância de 3 dias para trás e 3 dias para frente. Então ele bota assim, com um período ali de 30 dias, com uma tolerância de 3 dias para trás e 3 dias para frente. Ou seja, você pode tomar entre 27 a 33 dias da última injeção. Maju, mas eu tomei com 35 dias da última. Você vai usar 7 dias de camisinha, fora os 2 dias excedentes, certo? Então, o que eu acho mais prático para vocês que usam? Escolhe um dia X do mês. Se, mas caiu num sábado e o posto não abre. Ok, na segunda você vai, ainda tá dentro do período ali de tolerância, entendeu? A injeção trimestral, vocês vão aplicar, como o próprio nome já diz, de 3 em 3 meses. Só que aí tem um ponto máximo. Então, eles falam para vocês aplicarem de 12 a 13 semanas no máximo. Então, no máximo, são 91 dias para a maioria das injeções. Passou de 91 dias, entra como erro, precisa dos 7 dias de camisinha. Tem algumas injeções que mudam um pouquinho o estilo de tomada, mas assim, num geralzão é isso. Então o que vocês vão fazer? Checar a bula de vocês. É justamente essa a parte importante de uma bula, gente. Não é só sair lendo complicação, efeito colateral raro, pra ficar com medo e sair aterrorizando os outros. É pra pegar justamente a parte que ensina vocês a usar aquele medicamento. Então leiam a bula de vocês. Lembrando que esqueceu de tomar, 7 dias de camisinha, mais a camisinha nos períodos de atraso. E os principais efeitos colaterais dependem muito do tipo de injeção que você usa. Então, quem usa injeção mensal, principalmente nos primeiros 3 meses, que é o período de adaptação, pode ter um pouquinho de dor nos seios, pode ter um pouquinho de dor de cabeça. Tem gente que tem sangramento de escape, então realmente pode ter em qualquer método hormonal que você usa, bem no comecinho. Já quem usa trimestral, aí tem que tomar um pouco de cuidado, porque ela realmente pode reter um pouquinho mais de líquido, pode aumentar um pouquinho mais o seu peso, diferente de todos os outros métodos hormonais. Ela é o único que tem algumas evidências já robustas de que pode sim aumentar o peso por si só, tá? Então tem que saber disso na hora que for escolher o método. É um risco calculado. Não acontece em todo mundo, mas pode acontecer. E é um método que, em algumas pessoas com propensão,
pode piorar um pouquinho a acne também. E como no começo, como eu já falei pra vocês, nos primeiros 3 meses principalmente, pode dar um pouco de sangramento de escape. Sangramento rosa, marrom, vermelho, mais, menos, depende de cada paciente. Então, quando vocês escolhem, por exemplo, um método contraceptivo comigo, em consulta presencial online, a gente tem que conversar sobre todos esses efeitos colaterais e ver quais efeitos vocês menos estão dispostas a arcarem. Isso entra também na escolha contraceptiva. Lembrando a vocês que quem tem muito medo de engravidar, mesmo usando métodos contraceptivos, clica no bendito do link que tá aqui na descrição e no comentário fixado. Vou deixar de novo para vocês todas as minhas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, podcast, é tudo a mesma coisa praticamente, é tudo @mjferreira e o MajuCast, que é o nome do podcast lá no Spotify, certo? E já envie esse vídeo para sua querida amiga, prima, irmã, tia, sei lá, que usa injeção e às vezes usa tudo errado e não sabe nem o que tá usando. Justamente para vocês terem menor chance de erro. E aí, se vocês quiserem um vídeo realmente curto sobre o assunto, tá lá no meu destaque métodos, lá do meu Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo.